Bom dia a todos. Estamos felizes, sempre, sempre felizes, sempre gratos ao nosso Deus, pela misericórdia que se renova nas nossas vidas, pelo privilégio que nós temos de falar com o nosso Deus, de ouvir a voz do nosso Deus. Eu convido os irmãos a dobrarem os joelhos para nós. Vamos fazer 2 orações. Eu gostaria que alguém fizesse uma oração e eu faço a segunda. Vamos clamar ao nosso Deus que fale conosco nesta manhã. Vamos autorizar o Espírito Santo para falar aos nossos corações. Quem poderia fazer a oração inicial? Eu posso fazer, amiga. Obrigada, minha querida. Você faz uma e eu faço a segunda. Querido Deus maravilhoso. Pai, nós te adoramos, Senhor. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós alegramos, Senhor, nessa manhã na tua presença, Pai.
porque sabemos, ó Pai, não temos dúvida nenhuma de que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, conosco, Pai. Queremos nessa manhã, Senhor, te adorar, te exaltar, ouvir a tua palavra, Senhor, e também colocá-la em prática em nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor. Cuida, Senhor, de cada uma das irmãs que está aqui presente conosco. Que todas nós, meu Deus, possamos fazer o melhor aproveito desse momento que nós estamos aqui. Que nós possamos, meu Deus, aproveitar ao máximo, Pai, desses momentos que o Senhor preparou para nós aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Abençoa também, Senhor, desde já, a irmã que vai vir trazer a tua mensagem, Senhor, para nos alimentar nessa manhã, Deus. Que ela venha, Senhor, ser caída do céu, Pai, ao nosso coração. E que em nossos corações, Pai, estejam preparados, Senhor, para receber a tua mensagem. Seja, meu Deus, para nos corrigir, seja para nos fortalecer, Pai, que nós possamos estar com o nosso coração aberto. E essa oração eu te faço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na tua presença, Senhor. Agradecidos pelo privilégio, cônscios, cientes de que o Senhor nos trouxe até aqui. Pai querido, autorizamos o Senhor a falar aos nossos corações. Toma-nos em tuas mãos. Unja-nos, Senhor, com o teu Santo Espírito. Nós te pedimos que o Senhor fale, que o Senhor molda-nos, que o Senhor imprima em nós o caráter de Jesus. Dê-nos a mente de Cristo. Fomos chamados para refletir o teu caráter. E é isso que nós queremos. Sabemos que é o Senhor que coloca em nós tanto querer como realizar. Portanto, Senhor, nós autorizamos o Senhor a nos dirigir. Toma os nossos corações e cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Derrama sobre o teu povo o Espírito Santo. Cada família aqui representada, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor derrame sobre cada um as bênçãos que o Senhor tem preparadas para nós nesta manhã. Nos abençoe. Necessitamos ser abençoados por ti. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Meus queridos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia num versículo muito conhecido. Eu gostaria que alguém lesse para nós, uma pessoa com a voz bem clara, fizesse a gentileza de ler para nós Gênesis 4, versículo 10 e versículo 9 e 10, por favor. Mãe Irani, posso ler? Por favor. 4, 9 e 10, não é isso? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Eu pedi, obrigada, minha querida, eu pedi que lesse os dois para que nós pudéssemos refletir o contexto, né? E gostaria de chamar a atenção que o Espírito Santo nos ajude a dirigir a nossa mente para a mensagem que Deus deseja falar para nós nesta manhã. Houve uma pergunta, né? Deus perguntou: onde está o teu irmão? E Deus faz essa pergunta para cada um de nós. Onde está o teu irmão? Nós sabemos que Caim havia matado o irmão. Mas eu quero convidá-los a convidar os irmãos para que juntos a gente possa refletir em várias maneiras de matar, né? Não é só quando nós ignoramos também, nós tiramos, riscamos o irmão da nossa
nós riscamos também o irmão da nossa vida, do nosso pensamento. E eu quero convidá-los a refletir na profundidade desta mensagem. 2 pontos muito importantes para a gente refletir aqui. Parábolas de Jesus chama a nossa atenção, mostrando que Caim, ele tinha no coração uma mágoa, ele tinha no coração uma tristeza, ele reclamava, ele tinha uma ingratidão, ele não reconhecia a bondade de Deus, ele reclamava justiça própria, ele reclamava a maneira como Deus havia corrigido os pais, pelos pais terem sido tirados do Éden, e ele tinha aquela ingratidão no coração, ele não conseguia enxergar a bondade de Deus. E por isso, pela ingratidão, né, a falta de reconhecimento da bondade de Deus, ele foi alimentando aquela ingratidão no coração, foi dirigido por um espírito maligno. Quando o Senhor ele quis levar a oferta dele, justiça própria, né? Quis levar a oferta do jeito que ele queria, e quando o Senhor Deus respondeu a oferta oferecida por Abel, aumentou no coração dele, e aí veio o ciúme, a justiça própria causa uma série de outros pecados, né? Veio também o ciúme pelo irmão, é um pecado atrás do outro, né? Então, ele convidou o irmão, ele chamou o irmão para ir ao campo. E quando ele convida o irmão para ir ao campo, ele vai conversar com o irmão e ele tenta convencer o irmão dele, ele tenta convencer que Deus era injusto, ele vai queixar-se da injustiça de Deus. Então, nós vamos aqui refletir sobre esta primeira situação. Caim, ele vai queixar da injustiça de Deus. E quando ele faz isto, entra aí o fato de quando nós reclamamos, né? Nós esquecemos que entregamos a nossa vida, que Deus está conduzindo a nossa vida. Quando nós fazemos reclamação, Caim fez isto. Ele no coração dele, ele vivia reclamando, ele vivia insatisfeito. A seriedade da insatisfação. Nós precisamos, quer dizer, ele não tinha uma gratidão no coração. Ele vivia insatisfeito. Esta é a primeira pecado, é um pecado grande. Em outras palavras, ele estava dizendo com a ingratidão, em outras palavras não, de forma clara, ele achava que Deus não estava conduzindo de maneira correta. E então, quando ele alimentou o pecado, traz mais pecado, né? Como ele tinha ingratidão no coração, ele achava que estava sendo injustiçado, que a família tinha sido injustiçada, e alimentou ali também a inveja, os ciúmes, quando ele viu o irmão recebendo a aprovação de Deus. Bem, ele chama o irmão, vão para o campo, e ele tenta convencer o irmão. No livro Patriarcas e Profetas, fala para nós, ele tenta convencer o irmão de que Deus era injusto. E com mansidão, embora de maneira firme, Abel defendeu a justiça e a bondade de Deus, mostrou o erro de Caim e procurou convencê-lo de que o problema estava com ele. Fez com que ele visse a compaixão de Deus. Ao poupar a vida dos seus pais, quando ele poderia ter punido de morte imediatamente. O salário do pecado é a morte. E o que nós merecemos? A morte. Deus misericordioso conosco, ele nos deu a vida eterna. Né? Agora, o Senhor nos corrige, o Senhor nos disciplina, e ainda assim, com toda a bondade e misericórdia de Deus, porque tudo que ele é bom conosco, ele é misericordioso grandemente, nós merecíamos ter morrido,
né? Imediatamente. Somos pecadores, mas Deus, ele é bondoso e ele cuida de nós. E aí Abel, então, fala para o irmão, mostra, olha, ele poderia ter, enquanto Caim diz, olha como Deus fez, tirou os nossos pais do jardim do Éden. Nós, às vezes, fazemos isso, olha o que eu estou passando, Senhor, eu não mereço, olha o que eu estou passando, Senhor, olha o que está acontecendo com meu filho, olha o que está acontecendo comigo, olha o que fulano está fazendo comigo. Ingratidão. Falta de gratidão no coração. Nós merecemos a morte, o salário do pecado é a morte. Deus está sendo misericordioso, cuidando de cada um de nós. E o que nós passamos, Deus não permite que a gente passe nada, que a gente sofra à toa. As provas que nós estamos passando é Deus nos ensinando, preparando o nosso caráter, nos dando oportunidade para mostrar o que está no nosso coração. E Abel com mansidão, embora com firmeza, ele procura mostrar isso para Caim. Ele mostra para Caim a bondade de Deus. Ele diz, de forma clara, ele insiste em mostrar que Deus os amava. Do contrário, Deus não teria dado o filho para morrer em nosso lugar. Mas a razão e a consciência dizia para Caim que Abel estava certo, mas ele estava furioso, pois aquele que estiver acostumado a atender aos seus conselhos decidiu agora discordar dele. Abel discordou dele, né? E também porque não teria respaldado a sua rebeldia. Então, agora nós vamos para o segundo aprendizado aqui. Vamos tirar mais uma lição aqui. Ele sabia, na razão e a consciência, que o irmão estava certo. Mas ele agora tinha dois motivos. O irmão antes atendia o conselho dele, agora não está atendendo. E a outra coisa, ele não podia trazer o seu irmão. Ele não encontrava respaldo para a rebeldia dele. Rebeldia contra o Senhor. E aí, naquele momento em que ele, com a ira, Abel, com mansidão, ele falava, ele, dirigido por espírito maligno, ele queria dizer que a lei, que Deus era injusto. Ele dizia que Deus era injusto, e Abel provando com a sua vida, porque no momento em que Abel estava paciente, aqui diz calmo, com mansidão, firme, mas ele, com a sua vida, ele levou a oferta certa, ele foi manso, ele foi humilde, ele foi paciente, mesmo diante do que o irmão estava fazendo com ódio. E aí, Caim não aguentou. Dirigido por espírito maligno, no seu furor, no ódio, ele então mata o seu irmão. A vida santa de Abel testificava contra a alegação de Satanás. Esta é a outra lição que eu quero convidar os irmãos para a gente refletir junto. A vida santa de Abel testificava contra a alegação de Satanás, de que é impossível ao ser humano guardar a lei de Deus. Patriarcas e Profetas, página 50 e 51. O capítulo é Caim e Abel. Bem, essa outra lição, a vida santa, né, de Abel, que enquanto Abel levava uma vida de obediência, testificava contra Satanás. Satanás lá no céu, ele tentou, ele disse e ele tentou provar que Deus era injusto, que a lei não era possível, né? Não era possível guardar a lei de Deus. E
enquanto Satanás fazia as suas reclamações, né? Dirigia Caim as suas reclamações, enquanto ele estava com ódio, Caim, com bondade, com paciência, mantinha-se ali representando o caráter de Cristo. E aí o ódio de Satanás foi muito grande, porque aquela vida santa mostrava que ele estava errado, provava diante do universo que ele estava errado, que é possível sim guardar a lei de Deus, que é possível sim, que a lei de Deus é justa, que Deus ele dá poder. Pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, o amor vence sim. E você e eu, nós somos convidados a refletir o caráter de Cristo. Quando no seu lar, quando na sua rua, no seu trabalho, aonde você estiver, você é chamado, alguém se levanta com maldade, te criticando, te machucando, fazendo coisas que te desagradem, mesmo assim, você se mantém com paciência, com bondade, com gratidão no coração. Quando as coisas acontecem, quando você perde alguém, quando você passa por momentos difíceis, e mesmo assim você reflete o caráter de Cristo, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante de zombaria, mesmo diante de qualquer situação que Satanás põe ao seu redor, mesmo assim você se mantém com gratidão. Mesmo assim, você se mantém com mansidão. Aqui diz que Abel defendeu a justiça e a bondade de Deus. Com mansidão, embora firme, mas com mansidão, com bondade no coração, com gratidão. Mesmo Caim tentando mostrar para ele, olha como foi que Deus agiu, Deus tirou os nossos pais do Éden. Foi ali, eu não sabia que foi na porta do jardim que eles foram levar a oferta. Os dois ali na porta do jardim, né? Lá estava o anjo, os anjos tomando conta, né? E mesmo diante de toda aquela situação, lá estava Abel se mantendo firme, obediente, mantendo paciência. Alguém te machucando, Lígia, já pensou? Alguém te machucando, Marleide, te criticando, fazendo maldade, falando mal, e você mesmo assim, com amor e paciência, ali você está mostrando o amor de Cristo e você está mostrando que é possível sim, que a lei de Deus é justa. É possível sim, enquanto alguém te maltrata, enquanto alguém te critica, enquanto a morte vem, enquanto a provação vem, enquanto tem tempestade, é possível sim refletir o caráter de Cristo, como Jó ficou firme diante da situação. Quando, assim como Abel, vendo a ira do irmão ali, Abel viu a ira, a revolta do irmão, as injúrias, e ele, mesmo assim, firme, com a fé inabalável, com mansidão, ali Abel foi chamado para mostrar o caráter de Cristo, como você é chamado todos os dias, dentro do seu lar, no seu trabalho, dentro de casa, com seus filhos, com seu marido, no trabalho, na igreja. Enquanto enquanto Satanás se ira contra nós, mesmo assim, se nós levarmos como eu quero repetir, pedir licença para repetir essa frase, a vida santa de Abel testificava contra a alegação de Satanás de que é possível, de que é impossível o ser humano guardar a lei de Deus. A sua vida, meu querido irmão, Júnia, Leni, Marli, Irani, cada pessoa que está aqui, a sua vida é
o Senhor te chamou para você refletir o caráter de Cristo. A sua vida santa precisa testificar contra a alegação de Satanás de que é impossível ao ser humano guardar a lei de Deus. Eu e você, nós somos chamados para ter essa vida santa, para dizer, eu creio, Senhor, eu creio sim que é possível guardar a tua lei, que a lei de Deus é justa, e eis-me aqui, faça de mim um instrumento em tuas mãos para refletir o teu caráter. Habita em mim, Senhor, para que eu reflita esse caráter. Quando vier o medo, quando vier o problema, quando acontece algo com o filho, quando vier a morte, quando o que vier, aconteça o que vier, faça de nós pessoas com fé, as pessoas de fé, que sejamos inabaláveis, que a nossa vida seja realmente uma alegação, a nossa vida testifique para o mundo, porque não é só para os que estão aqui, como o pastor falou ontem. O mundo todo está vendo, nós somos todos os outros universos, vendo que é possível guardar a lei de Deus. Quando eu e você emprestamos a nossa vida, alguns, Ellen White diz que alguns são mártires dentro do seu próprio lar. Todas as vezes que você se mantém firme, que você permite que o Espírito Santo de Deus, que Deus te dirija, que você se mantém firme com amor, com mansidão, com perseverança, diante de qualquer dificuldade, você mostra para o mundo. Você é instrumento nas mãos de Deus para mostrar para o mundo que é possível, sim, guardar a lei de Deus, que Deus é justo, que Deus é bom, que Deus é justo, que a lei é justa. Foi isso que Abel fez. E então, a ira foi tão grande que ele matou o seu irmão. Mas é importante nós nos lembrarmos que diz aqui que a ira é um adversário, a ira de um adversário vencido é grande, né? Acontece. Mas é importante nós lembrarmos também que pessoas também se convertem. Pessoas também se convertem através da sua atitude. Enquanto você se mantém assim. Existem pessoas que a ira vai aumentar, como aconteceu com Caim. Quando ele viu a vida santa, a ira aumentou. Mas tem pessoas que vão se converter pela maneira como você enfrenta os problemas. Todo mártir por Jesus morreu como vencedor. Caim, o homicida, logo foi chamado para responder por seu crime. Algumas pessoas, diante das nossas atitudes, diante da bondade, do amor de Deus, diante da maneira como você responde, algumas pessoas, a ira vai aumentar, como aconteceu com Caim. A ira se aumentou com Caim, né? Mas outros vão se converter. Lembra de Paulo e Silas? Na prisão, diante do que eles estavam sofrendo, apanharam, foram presos, e ali, diante do que eles estavam passando, eles estavam louvando ao Senhor. O que aconteceu? Pessoas se converteram, o carcereiro se converteu, se dobrou. Então, a palavra de Deus é de dois gumes, né? A palavra de Deus vai ter pessoas que, diante da sua atitude, elas vão se converter. Vão ter pessoas que vão ficar mais iradas, né? Mas nós não devemos nos preocupar, porque a palavra de Deus diz que Caim, o homicida, ele logo foi chamado para responder pelo seu crime. Logo, essas pessoas serão chamadas, mas você e eu, nós somos chamados. Deus deu a Caim oportunidade para confessar o seu pecado. Ele tivera tempo para refletir. Caim teve diante da vida santa de Abel. Caim teve oportunidade para ver, ele compreender a gravidade da ação que havia praticado.
e da falsidade que proferia para ocultar. Ele teve oportunidade para ver diante de Abel, na prática, que é possível, sim, guardar a lei de Deus. Na prática, ver o irmão com bondade, com gratidão, com mansidão. As pessoas ao seu redor, elas podem ver na sua vida, mesmo te batendo, te criticando, te machucando, você mostrando mansidão, mostrando o amor de Cristo, elas estão tendo oportunidade para refletir e se converter. Você está sendo um instrumento nas mãos de Deus, refletindo o caráter de Cristo, e elas estão tendo oportunidade. Se elas quiserem abraçar. O Espírito Santo é uma vida na prática diante delas. Se elas quiserem, permitirem, abrir o coração, o Espírito Santo de Deus está ali trabalhando e usando você e eu como instrumento para isso. É interessante que, como nós vemos os exemplos, né? Eu olhei aqui e falei, Senhor, que coisa, que lindo. O Senhor diz assim que, olha aqui na página 110, diz assim, página 110, em Abraão em Canaã, a cada dia o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. Onde estão as vozes de aviso e apelo? Dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível. Aqui está falando da voz. Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte? Cadê as nossas mãos? E depois, aqui fala da voz, né, daqueles que pregam, fala das mãos, aqui as ações, primeiro daqueles que pregam com as palavras que nós estamos pregando, mas aqui também fala das mãos, aqueles que pregam com a atitude, com a nossa vida, onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte. E a terceira, onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por eles? Aqui os joelhos de oração. Então, aqui nos leva a refletir três coisas: aqueles que pregam com a sua vida, aqueles que falam, aqueles que pregam com atitude e aqueles que oram, intercedem, que estão de joelhos dobrados, intercedendo, como Abraão fazia. A cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. A cada hora, tem pessoas que agora acabou. O nome dela foi passado. Acabou o tempo dela. Onde está o teu irmão? Como é que está sendo a nossa atitude? Cada momento, eu e você somos chamados para refletir o caráter de Cristo. Alguém perdeu a paciência dentro de casa, alguém está te maltratando. Nós estamos sendo convidados para refletir o caráter de Cristo. A gente esquece desses mínimos detalhes dentro de casa. A gente fica pensando assim, lá no final nós seremos chamados para ser mártires, para morrer. E agora? É agora, quando alguém te ofende, quando alguém te machuca. É agora, é dentro do seu lar, é dentro do seu trabalho. Você já é convidado agora. Hoje é o dia da salvação. Eu queria que você refletisse, leia com calma esse capítulo, Abraão em Canaã, na página 110, leia de novo, peça para Deus, vamos pedir para Deus colocar no nosso coração, a cada dia, o tempo de graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. Onde estão as vozes de aviso e apelo, dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder no caminho da morte? Onde estão os que, com humildade e fé perseverante, intercedem junto a Deus por ele? É seu irmão, é meu irmão. E se nós não tivermos este sentimento, como nós seremos como o irmão do filho pródigo,
se nós não tivermos essa preocupação, aqui diz que, no Parábolas de Jesus, diz que o irmão do filho pródigo, ele não desfrutava, ele não tinha, o irmão mais velho, ele não participava da ansiedade, da expectativa do pai por aquele que se perdera. Será que nós matamos o nosso irmão? Porque se nós não tivermos com a expectativa, com ansiedade pelo esse irmão, nós então não partilhar da alegria paterna. Os cânticos de alegria, na hora que estava ali aquela festa, ele não estava feliz. Por quê? Porque ele não estava preocupado. Às vezes nós matamos o nosso irmão no nosso coração. Nós não estamos preocupados com ele. E então, que o Senhor nos ajude a ter no coração, a compreender, é nosso irmão. Verdade é que você professa ser filho de Deus, porém, se essa declaração for verdade, é teu irmão, nós temos que ter essa certeza, é teu irmão, que estava morto e reviveu. Lembra quando o Senhor fala quando o Senhor fala na parábola do filho pródigo, é teu irmão que estava morto e reviveu, mas para que a gente tenha essa alegria, nós precisamos compreender que é nosso irmão. Ele está ligado a você pelos vínculos mais íntimos, porque Deus o reconhece como filho. Negue seu parentesco com ele e mostrará que você é apenas jornaleiro na casa paterna e não filho. Se nós não tivermos no nosso coração esse amor por este irmão, se nós não tivermos no nosso coração essa compreensão, aqui diz assim, então, não mais defrontará a miséria e o arrependimento com ciúmes e censura, quando nós considerarmos realmente que é nosso irmão, quando o gelo do amor próprio se derreter no seu coração, você estará com simpatia com Deus e partilhará de sua alegria na salvação do perdido. Que o Senhor nos ajude, que nós tenhamos essa compreensão de pedir a Deus que nos deixe amor grande pelo nosso irmão, compreender que ele é meu irmão verdadeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, meu irmão, o meu próximo como a mim mesmo. E então, assim, eu sou filho, porque senão eu estarei dentro de casa, mas eu estarei como jornaleiro, como empregado, porque se nós somos realmente filhos, então ele é meu irmão. Se eu sou filho de Deus, então eu amo, eu choro por ele, eu intercedo por ele, e eu estou pronto para mostrar o amor. Abel tinha Caim como irmão. Mesmo ele vendo o ódio do irmão, ele não se rendeu. Ali ele representou o caráter, ele mostrou o caráter de Cristo. Ele viu que Caim era como irmão, ele refletiu o caráter de Cristo. Você é convidado, e eu também. Embora não se associe a recepção, aqui diz assim que quando o filho, o irmão, estava para o lado de fora, embora ele não se associasse à recepção, à festa, à alegria, prosseguira. Se eu e você não tivermos essa certeza, esse desejo no coração de compreender que ele é meu irmão, nós vamos ficar fora da festa. A festa vai continuar. A festa vai continuar, porque eu é que vou ficar fora se eu não ver o outro como meu irmão verdadeiro, eu não participo da festa. Porque eu não sou filho, eu sou apenas empregado. Só o empregado, só o jornaleiro não vê o outro como irmão. O filho, ele é filho de Deus, ele vê o outro como irmão. Ele ama, ele cuida, e que a mensagem de hoje fique gravada no nosso coração. Onde está o teu irmão? Não só pelo fato de nós saindo, correndo, pregando, mas também para refletir o caráter de Cristo. Mesmo diante de toda e qualquer situação, quando o meu irmão me ofende, me machuca, eu estar disposto a refletir o caráter de Cristo. Precisamos saber que hoje, seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós somos chamados para ser mártires hoje. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos abençoe.
Vamos fazer oração? Eu gostaria de fazer um apelo, clamar a Deus que Ele nos dê este amor, que Ele derrame sobre nós este amor, que Ele tome o nosso coração e nos dê este amor. E eu queria mais uma oração. Quem poderia fazer a segunda? Vou fazer, Irani, a segunda. Ok. Então, vou dobrar o joelho aqui. Aqueles que quiserem renovar agora os nossos votos com Cristo, vamos orar juntos. Pai querido, dobramos os nossos joelhos na tua presença. Sabemos que o Senhor é bom para nós, para cada um, que o Senhor é Deus misericordioso, que o Senhor nos ama. Pai querido, nós neste momento queremos renovar os nossos votos, dizer ao Senhor, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos. Queremos, Senhor, refletir o caráter de Cristo. É o Senhor que coloca em nós tanto o querer como o efetuar. É o Senhor que nos convida para amar o nosso irmão. Então, Senhor, nós queremos dizer agora, neste momento, nós aceitamos. Cria em nós, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito reto, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, Senhor, com toda a nossa alma, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nós somos filhos. Por favor, não permita que nós fiquemos dentro de casa como empregados, como jornaleiros, Pai. Nós queremos amar o nosso irmão. Aceite-nos como filhos, Senhor. Cria em nós um coração puro e renova dentro de nós um espírito reto. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, cada pessoa que aqui está, Senhor, e derrama sobre nós as tuas bênçãos. Derrama sobre nós o verdadeiro amor. Oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, poderoso Pai, ainda na tua presença, estamos aqui para te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia que é renovada em nosso favor todos os dias. Pai de amor, nós queremos, em nome de Cristo Jesus, clamar a ti, que, por favor, coloque, Senhor, em nossos corações, nós autorizamos, o Senhor nos dá poder dos altos céus, para que possamos testemunhar das tuas maravilhas. Pai de amor, tira dos nossos corações a inveja, tira dos nossos corações, Senhor, a ira, para que nós não venhamos pecar contra ti. Pai de amor, consagra as nossas vidas para que nós possamos testemunhar do teu amor. Que nesse dia nós possamos dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Renove as nossas forças, implanta em nós o teu caráter, para que possamos demonstrar o teu grande amor às pessoas que estão ao nosso redor. Nos ensina a amar o nosso próximo. Pai de amor, a Bíblia tem falado para nós amar o nosso próximo. Tira de nós toda arrogância, tira de nós tudo que não provém de ti, para que possamos esvaziar do nosso eu, para que o Espírito Santo possa habitar em nós e assim amar as pessoas cada dia, que as pessoas que estão ao nosso redor. Amar a nossa família, dar um bom exemplo dentro da nossa casa e todas as pessoas que estiverem ao nosso redor possam ver em nós o brilho de Cristo Jesus. Pai de amor, abençoa cada pessoa que entrou nessa sala de consagração, que a mesma possa sentir o teu poder, que a mesma possa sentir o desejo de ser transformada. E nós possamos dizer, Senhor, faz de mim vaso de honra moldado pelo Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos abrir agora para as considerações. Aquele que quiser fazer as considerações, este é o momento. Terezinha Pois não? e Leni. Pois não. Irmã Terezinha, seja bem-vinda. E logo em seguida, a irmã Leni. Obrigada. Eu quero agradecer a Deus
por esse privilégio, né, de eu poder estar nessa sala. Gente, eu não tenho quase falado, não, mas eu tenho sido tão tocada, tenho sentido tanta presença de Deus nessa sala. E hoje, nessa manhã, eu quero... Irani, eu te amo, minha querida. Eu amo você muito, porque quando você fala, o meu coração estremece. Eu sinto o poder de Deus nas suas palavras, nas suas mensagens. Eu agradeço muito a Deus pela sua vida e oro por você, para que Deus continue te usando dessa maneira tão poderosa. O texto que você leu, esse texto de Gênesis, né, a gente vê a ação de Caim. Gente, eu fico assim abismada e assustada de ver como pode, né, dois irmãos recentemente vivendo com os pais, que saíram do Éden, que viveram no jardim do Éden, que conviviam, que viam o jardim do Éden. A gente vê a história de Caim, como, né, o diabo pôde atuar na vida de Caim de uma forma tão tremenda, uma forma tão assustadora, a ponto dele arrazoar a conversa, Deus arrazoando com ele. Eu fico assim impressionada de ver, gente, o amor de Deus. Hoje nós não temos experiência de ouvir Deus falando, né? Talvez me viva voz, igual ele falou com Caim. Mas eu sinto, eu sei que nós também, todos nós estamos aqui, temos essa experiência. Quando a gente erra, a gente sente o Espírito Santo, Deus, através da pessoa do Espírito Santo, falando conosco, arrazoando conosco. Eu fico assim, eu fico admirada de ver o amor de Deus para com o pecador, o amor de Deus para conosco, o cuidado de Deus, a preocupação de Deus, a luta de Deus para nos chamar ao arrependimento, nos chamar para a gente fazer um concerto com Deus. Nesse texto, Deus falando, onde está, né, o teu irmão? E ele respondeu da forma que ele agiu com Deus: por acaso eu sou guardador do meu irmão? A arrogância de Caim. E eu fico imaginando, se no início, né, foi bem no início do pecado, né, ali eles conviviam, né, eles adoravam na porta do jardim do Éden, tinha pessoas como Caim. Eu fico imaginando, imagina hoje, nós estamos vivendo os últimos dias, né, da história dessa terra, que a impiedade, a maldade se multiplicou muito mais. Eu imagino como Deus é paciente em estar tolerando, né, o pecador, está buscando ainda o pecador. Igual a Irani falou, gente, eu sinto assim, tão incomodada, eu dou vontade de sair, sabe, gritar, pedir às pessoas, né, que arrependa, que volta para Deus. Hoje a gente está vendo tanta catástrofe, tantas coisas terríveis acontecendo. A gente o Salmo 91 está quase literalmente cumprindo, né, nos nossos olhos, mil caindo ao nosso lado, 10.000 à tua direita, e nós, louvado seja Deus, temos sido protegidos, guardados por Deus. Eu louvo e agradeço a Deus o tempo todo, né, pela proteção, pelo cuidado de Deus na vida de cada um de nós. Eu quero só falar isso, né? Eu só entrei para falar isso, como Deus é bom e como Deus tem usado. Eu fico imaginando como o diabo deve odiar essa sala, porque nessa sala de consagração, gente, a gente encontra que é um refúgio. Cada manhã que eu entro nessa sala, eu sinto a presença de Deus. Tem vezes que eu choro, porque eu sinto o toque de Deus, o chamado de Deus. E depois que eu passei a participar dessa sala, eu tenho sentido um desejo tão grande, uma luta tão grande. Um dia Irani falou para a gente orar de hora em hora, e eu comecei, estou fazendo um propósito de orar de 3 em 3 horas. Eu oro, né, às 6 horas, estou aqui na sala da consagração. Depois das 9 horas, lá com meus afazeres, entro para o meu quarto, em meu cantinho de oração. Eu tenho buscado a Deus às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde, às 18 horas e às 21 horas. Eu sempre tenho orado por essa sala. Eu oro por cada pessoa que faz parte dessa sala, porque eu sei que é o inimigo de nossas almas, né? Satanás está vai fazer de tudo para destruir essa igreja virtual, que é uma bênção. Cada
cada manhã na nossa vida. Eu agradeço muito a Deus, onde eu vi irmã agradecendo por ter sido chamada, convidada. Eu agradeço muito a Deus, foi de Deus que que alguém me chamou, me convidou para fazer parte dessa sala. Desde que eu passei a entrar, fazer parte desse culto virtual, tem sido uma bênção, tem sido um renovo na minha vida. Quando eu saio dessa sala, durante o dia, eu saio com um desejo tão grande de buscar a Deus, de vigiar para mim não pecar, de vigiar para mim não entristecer o Espírito Santo, de buscar a Deus com mais fervor, com mais poder. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida da Irani, pela vida da Lígia, pela vida da Rutinha. Gente, o sino que essa menina canta é uma bênção, tem tocado tanto na gente. Eu agradeço muito a Deus e peço a Deus que Deus abençoe todas as pessoas que estão trabalhando, lutando para manter essa sala aberta, para manter esse culto virtual cada manhã. E eu rogo a Deus, eu clamo a Deus que derrama sobre cada um de nós o Espírito Santo. Essa é a minha consideração. Eu agradeço muito a Deus por ter você, Irani, nessa sala, que é uma bênção, de ter ali, de ter a Iaponira, que tem sido usada poderosamente a Deus para dirigir essa sala e para fazer esse culto acontecer cada manhã. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Deus seja louvado, né? Amém. Toda a honra e toda a glória é dada ao nosso Deus. É Deus nos unindo e nos dando privilégio. Esse nosso Deus é poderoso, né? Nos dando privilégio para crescermos juntos. Leni, seja bem-vinda. Sim, eu estava, durante o tempo que você estava falando, minha irmãzinha, eu estava aqui meditando e olhando como nós precisamos de termos gratidão em nossos corações e adorar ao nosso bom Deus, mesmo quando tudo está bem ou mesmo quando tenhamos dificuldade. Temos que ter gratidão em nossos corações. O que é que aconteceu com Caim? Ele não tinha gratidão. No seu coração, ele tinha muita ira. Aqui em Gênesis 4, no versículo 4, diz que agradou o Senhor, não é isso? De Abel a sua oferta, ao passo que Caim da sua oferta não se agradou, da maneira que ele levava, não é isso? Da maneira que ele se posicionou diante de Deus. E aí ele irou sobremaneira, tá? E ele ficou tão irado, meus queridos, ele ficou tão irado que o semblante dele caiu, descaiu-lhe o semblante, tá? E o nosso Senhor, olha o que diz no 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que descaiu o seu semblante? Muitas vezes nós estamos tão insatisfeitos com as nossas situações que nós ficamos irados. O nosso semblante muitas vezes cai. Às vezes nós saímos até na rua cabisbaixo, diante da uma insatisfação em nossos corações, tá? E é muito triste, porque na história da redenção, ela vem dizendo para nós que Caim, ele cultivava. E às vezes nós temos que ter cuidado, que muitas vezes nós estamos cultivando, tá? Rebeldia em nossos corações. A história da redenção vem dizendo para nós que Caim, ele cultivava sentimentos de rebeldia. Ele que cultivava. Meus queridos, todos que estão nessa sala hoje, o que é que você tem cultivado em seu coração? Você tem cultivado em seu coração gratidão? Você tem cultivado no seu coração alegria? Ou você tem cultivado no seu coração ira? O seu semblante, como é que está o seu semblante diante de Deus? Como é que, mesmo que você passando por um momento, nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas todos, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Nós vivemos em tempos difíceis e a pandemia nos deixou em situações, mas o que você tem cultivado em seu coração? Gratidão, amor? O livro vem nos dizendo que Caim trouxe suas ofertas perante o Senhor com murmuração e infidelidade no seu coração com respeito ao sacrifício prometido. Ele não estava disposto a seguir estritamente o plano da obediência.
Estamos seguindo a Jesus apenas murmurando ou com gratidão, com alegria no coração, com prazer, como diz o hino, né? É prazer servir a Cristo. É com prazer que nós estamos fazendo? Enquanto Abel justificava o plano de Deus, Caim ficou enraivecido e a sua ira aumentou e acendeu contra Abel, até que a sua raiva o matou. Ele foi cultivando tudo isso e foi saindo da presença de Deus, até que fez algo que não era para ter feito. Que nós possamos meditar e cultivar em nossos corações a alegria, o prazer de servir a Jesus, porque Ele tem propósito para nossas vidas. Que Deus nos abençoe e que no meu e no seu coração possa ter cada dia gratidão e alegria, o prazer de servir a Cristo. Esse que nós precisamos. Que Deus nos abençoe, hoje, por todo sempre. Essa é a minha consideração. Amém. 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 E é interessante, irmãzinha, que Patriarcas e Profetas diz que onde quer que haja alguém que defenda a justiça da lei de Deus, o mesmo Espírito se manifestará contra tal pessoa. O mesmo Espírito que se manifestou em Caim não adianta a gente... Aqui é muito clara a palavra de Deus. Onde quer que alguém defenda a justiça da lei de Deus, o mesmo Espírito se manifestará contra tal pessoa. É o Espírito que, ao longo de todos os séculos, acendeu a fogueira dos mártires para os discípulos de Cristo. Aonde tiver uma pessoa disposta a viver o caráter de Cristo, resplandecer o caráter de Cristo, Satanás vai se levantar. E nós precisamos vigiar em oração. Nós precisamos estar orando, vigiando em oração, para estarmos prontos para fazer como Caim, como Abel. Né? É mostrar com mansidão, ficar firmes, porque o Espírito vai se levantar, mas a gente fica firme em Cristo, com paciência. Quantas vezes na sua casa alguém te provoca? Mantenha paciente. A gente pensa que não é, mas ali você está refletindo o caráter de Cristo, com bondade, com paciência, quando alguém se levanta contra você dentro do seu lar. Eram 2 irmãos, era dentro do lar. Caim chamou ele lá para o campo para matar. É dentro do nosso lar, é o esposo, é o sobrinho, é o marido, que se levanta aonde tiver alguém para viver a justiça da lei de Deus, Satanás vai se levantar. Orar e vigiar. Então, nós precisamos orar e vigiar para que o Espírito Santo de Deus, para que a gente fique firme, com a fé inabalável, refletindo este caráter, com bondade, com mansidão, com amor, com paciência, para vencermos com Cristo Jesus. Irani. Pois não. Oi, pode falar. Posso falar mais uma coisinha? Claro. Interessante quando você falou que vai dentro da casa, vai acontecer, mas que precisamos de ter essa firmeza, orar e vigiar, porque vai acontecer de ficar irada, a pessoa ficar irado, então nós temos que estar preparados. Olha que interessante, mesmo depois de ter sido fielmente instruído, olha, Caim não se arrependeu, tá? E em vez de culpar e se entristecer por causa da sua incredulidade, por que ele não falou? Eu que estou errado, não é isso? Por causa da sua incredulidade, ele continuou a reclamar da injustiça e da parcialidade de Deus. Olha como é que ele estava com o coração, Irani. E em sua inveja, seu ódio, ele teve um desentendimento. Tá? Teve um desentendimento com Abel e o Abel o repreendeu, falando para ele. Mas Abel, Irani, falou com ele mansamente. Abel mansamente chamou a atenção para o erro do seu irmão e mostrou que ele que estava errado, mas ele não aceitou, tá? Porém, ele odiou o seu irmão naquele momento, tá? Então aí veio o ódio tão tremendo no seu coração a ponto de tirar-lhe a vida
do seu irmão, mas ele não voltou para entender que ele estava errado. Ele estava tão irado que ele não olhou. Depois, sim, veio o arrependimento, mas no momento ele estava tão irado que ele não olhou e não percebeu que ele que estava errado, tá? Então, nós precisamos, como você disse, de orar e mantermos firme, tá? Porque aqui vem dizendo que Abel ainda procurou acalmá-lo, mostrando que houve compaixão de Deus, que Deus tem compaixão para salvar. E o que Deus pode fazer em nossas vidas? Mas a ira o invadiu o coração de tal modo que aconteceu o que nós sabemos. Tá, Irani? É oração para Deus manter a gente firme, né? Manter firme para Ele nos dar essa paciência, para a gente, só Jesus, mas nosso Deus, Ele é fiel. Júnia, minha querida, seja bem-vinda. Bom dia a todos, bom dia, minha amada irmã Irani, Deus seja louvado por mais um dia, por mais uma mensagem de redenção, se eu assim posso dizer. É uma mensagem de redenção para nós. Meu coração se alegra e hoje eu falei, Senhor, obrigada por me dar os recursos para estar aqui nessa sala. Nos últimos dias não tem sido fácil, né? Quando não é uma coisa é outra. E hoje, graças a Deus, eu pude ouvir a palavra do Senhor, pude agradecer. Enquanto a senhora falava, eu agradeci a Deus. Obrigada, Senhor, por tua serva, por usá-la, por permitir que ela hoje fosse a sua boca a falar conosco. E agradecendo a Deus, porque quantas vezes realmente nós temos buscado nos justificar, vou usar essa expressão, né? Buscado nos justificar, mas Senhor, eu fiz isso, e às vezes nem com Deus, às vezes com a própria pessoa, né? Eu fiz isso e agora você está fazendo isso, tanto eu, né? E é interessante que quando somos colocados como atalaias, o Senhor Deus realmente nos usa. E hoje a senhora foi usada como atalaia do Senhor. Eu tenho certeza que muitas pessoas que aqui se encontram, se não todas, tiveram o mesmo sentimento que eu. Não é mais tempo de nos justificarmos pelas coisas que fazemos. Nada do que fazemos de bom pode vir de nós mesmos. Nada que o Senhor nos dá, nada que Deus permite termos, não é porque somos isso ou somos aquilo. É porque Deus nos permitiu. É porque Deus permitiu que fosse assim. Então, toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. E se Ele também permitiu que alguma coisa ruim nos acontecesse, ou está permitindo, Ele vai se encarregar de resolver. Não precisa a gente fazer nada além de orar, além de procurar entender, mas procurar entender não com espírito de intolerância, de ansiedade, não, mas de mansidão, de paciência. Hoje eu me lembrei, fiquei pensando, quando a senhora falando, eu fiquei pensando na condição de uma irmã, num passado não muito distante, uma irmãzinha de oração da igreja que eu frequentava. Ela passou por alguns anos de problema de saúde, assim, o final da sua vida. Foram dias de muitas lutas pela saúde. E naqueles momentos,
ela, que era bem mais doente, o seu esposo veio a falecer primeiro do que ela. E depois ela ficou bem mais debilitada, e por causa disso ela teve que morar na casa de um filho, de outro filho, morou com o neto. Enfim, eu acredito que Deus permitiu tudo isso para que ela pudesse ter mais tempo com os seus, por quem ela tanto orava. Porque ela era uma senhora que, independente da condição ali do seu bairro, dos arredores de sua casa, ela fazia campanha na igreja para que houvesse esses cultos que nós estamos fazendo aqui virtualmente, para que esses cultos acontecessem no templo da igreja. E eu ainda bem menina, espiritualmente falando, eu acompanhava aqueles cultos, eu gostava de ir, e eu pude conhecer a índole daquela matriarca, ela já de bem idade em relação a mim, e depois, quando ela estava doente, eu tive a oportunidade de visitá-las, de orar com ela algumas vezes por telefone, por ela estar morando em outra cidade. E em nenhum momento eu ouvi da boca daquela mulher sequer uma lamentação. Ela só sabia glorificar a Deus por tudo que estava acontecendo. E aquilo foi ficando na minha mente, e hoje eu trago isso comigo. E quando a senhora, falando da gratidão, de um coração grato, ao invés de reclamação, me veio ela novamente à memória. Hoje ela descansa no Senhor, mas eu tenho certeza que o seu legado não ficou só para mim, ficou também para os seus filhos, que talvez hoje, eu não sei, alguns moram em outras cidades. Eu também mudei da cidade onde eu morava aqui para o campo, e quase não frequento a cidade onde eu morava. Então, eu não sei o que acontece com eles, mas na minha lista de oração tem uma parte reservada para os descendentes dela. Eu oro pelos descendentes dela. E está escrito dessa forma, descendentes da irmã fulana. Porque eu entendo que o Espírito Santo do Senhor pode hoje usar o legado daquela senhora para salvar a sua descendência, para salvar a sua casa. E um dos pedidos dela era para que a igreja orasse pela salvação da sua casa. E eu entendo que quando o Senhor Deus permite que aconteça alguma coisa conosco, se não é para nossa salvação própria, é para a salvação dos que amamos. Porque Deus jamais, jamais vai permitir que algo aconteça conosco para o nosso mal. Ao contrário disso, se Ele permite, é para o nosso bem, mesmo na nossa ignorância, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, verdadeiramente, e se cairmos em uma situação que não gostaríamos de estar, eu creio, Deus, Ele vai usar toda essa situação para o nosso bem ou para o bem do nosso próximo, a quem oramos, por quem oramos, a quem amamos. Esse é o Deus que nós servimos. E nesse capítulo que a senhora leu, eu estava aqui acompanhando, né? E eu peguei aqui o capítulo e fui lendo. E eu quero ler um trechinho que bem pequenininho, está bem no início do capítulo, eu vou voltar lá. Estou buscando aqui. Diz assim, ó, tem um parágrafo que diz assim, ó, Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o final do tempo. Uma dessas classes prevalece do sacrifício indicado para o pecado. A outra arrisca-se a confiar em seus próprios méritos
O sacrifício desta é destituído da virtude e da mediação divina. Pelos méritos de Jesus, o sacrifício é destituído da virtude da mediação divina, e assim não é apto para levar o homem ao favor de Deus. É unicamente pelos méritos de Jesus que nossas transgressões podem ser perdoadas. Aqueles que não sentem necessidade do sangue de Cristo, que acham que sem a graça divina podem, pelas suas próprias obras, conseguir a aprovação de Deus, estão cometendo o mesmo erro de Caim. Se não aceitam o sangue purificador, acham-se sob condenação. Não há providência tomada pela qual se possam libertar da escravidão do pecado. E eu fiquei pensando, nós falamos o tempo todo que nós aceitamos o sangue de Cristo, mas falamos, mas não agimos, como a senhora disse. Falamos de um jeito, mas agimos de outra maneira, buscando a nossa justiça, buscando justificar o tempo todo. E o próximo parágrafo fala assim, ó, a classe de adoradores que segue o exemplo de Caim inclui a grande maioria do mundo, pois quase toda a religião falsa tem se baseado no mesmo princípio de que o homem pode confiar em seus próprios esforços para a salvação. Vou parar por aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós e que entendamos de uma vez por todas, nesta manhã, com esta linda mensagem que o Senhor nos trouxe, que a sua graça nos basta e somos salvos única e exclusivamente pelos méritos de Cristo Jesus. Se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele pode nos livrar e Ele nos livrará, mas se Ele não nos livrar, Ele vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar sendo o meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Essa é a minha consideração. Amém, amém. A influência silenciosa da vida diária de Abraão foi uma lição constante. A influência diária da vida de Abel era uma lição. A influência diária da minha vida e da sua vida, dia a dia. Uma vida de obediência, de santidade, de fé, de perseverança, é uma influência para a nossa família. Vamos fazer a oração final? Ah, sim, o versículo. Não podemos esquecer. Pois não, minha querida, seja bem-vinda. Eu posso falar rapidinho? Pode, minha linda. Olha só, eu todos os dias que eu participo da sala, eu falo isso, né? Que eu agradeço a Deus por esta sala, pelas mensagens, e hoje não foi diferente, sabe? Eu digo que a sala de consagração é um preparo que eu tenho para a guerra do meu dia. E louvado seja o nome do Senhor. Todas as considerações aqui me falaram muito ao coração. Eu não precisaria falar mais nada, mas diante de tudo que foi me mostrado, eu fiquei com a parte que você falou, que muitos saem e muitos entram, né? Na seara do Senhor, a gente precisa permanecer. E aqui me veio à mente, pelo poder do Espírito, a parábola dos lavradores. E de que uns chegaram primeiro e outros chegaram depois, né? E todos tiveram o mesmo privilégio, mesmo sendo questionados, porque eles haviam chegado primeiro e trabalharam mais, eles deveriam ganhar mais. Mas como o nosso Deus é justo, ele nos mostra aqui nessa parábola que o que Deus tem para um é para outros também, né? E como a gente não pode se posicionar
com a nossa justiça própria, quando as pessoas nos fazem mal, e que a gente deve permanecer com paciência, em silêncio, como você acabou de falar, como a vida de Abraão foi, para testemunhar, né, do que Deus opera naquele filho que lhe é obediente e que permanece nos seus caminhos. Então, a minha palavra hoje está em Mateus 20:16, que diz assim: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Então, diante de tudo aquilo que eu tenho passado no meu trabalho, as provações, e muitas vezes eu me sinto desanimada. E ontem mesmo eu falei com Deus: Senhor, eu não estou depressiva, não estou com autoestima baixa, mas eu estou cansada dessas coisas, desse mundo mal, das pessoas que não se atentam, estão no meio que diz que tem o nome do Senhor, mas parece que estão adormecidos, não estão prestando atenção na que Jesus já está às portas. E a minha palavra hoje é para que nós possamos perseverar, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? E ontem, na hora da formação, que está tendo a formação essa semana, eu trabalho na escola adventista, e na hora do hino, aquele hino que diz assim: Senhor, eu quero brilhar por ti, quando o mundo se apagar. O mundo já está se apagando, né? E eu chorei muito, 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 muito. Eu chorei muito, eu não parava de chorar. E assim, até fiquei um pouco constrangida, porque as pessoas pararam, né, e ficaram assim me olhando, mas eu não tive como, meu coração estava tão pesado, mas naquele momento que fala que a gente precisa se agarrar à mão de Deus, né? E é isso. Eu louvo a Deus por essa sala, louvo a Deus porque Ele envia a cada dia um estímulo para que eu persevere nos caminhos do Senhor, porque essa é o nosso triunfo, né? É chegar às mansões celestiais. Que Deus continue nos abençoando poderosamente pelo poder do seu Espírito a cada um aqui presente e as nossas famílias também. Muito obrigada por tudo, queridos irmãos. Bom dia. Bom dia. Marleide, você pode fazer a oração final? Posso sim. Bendito Deus, amado Deus, como nós almejamos tanto a sua doce presença, como é gostoso sentir o Senhor ao nosso lado, como é gostoso poder ouvir a sua voz. Somos pecadores, sim, Senhor, somos maus, mas o Senhor nos ama com amor eterno e por isso com benignidade nos atraído. A cada dia, o Senhor renova suas misericórdias para com cada um de nós. Senhor, ajuda-nos para que possamos ter um coração grato, ó Deus. Tira de nós a rebeldia, tira de nós esse sentimento de vingança, de justiça própria, de querer ver o mal. Por favor, querido Pai, coloque em nós esta palavra, Senhor, poderosa que foi nos trazido hoje por meio da nossa irmã Irani, por meio de todas as irmãs que fizeram as considerações. Senhor, crava a tua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, nas nossas almas. Não nos deixe esquecer, Senhor, por favor, no momento de provação, no momento que nós estivermos ali prestes a sucumbir, por favor, Senhor, estende a sua mão mais uma vez e nos socorre para que possamos continuar
testemunhando desse Deus Todo-Poderoso, de amor, de bondade, de misericórdia, de perdão, Senhor. Senão nossas vidas não vai ter sentido, Senhor. Se não for para proclamar o teu santo nome, para glorificar o nome do Senhor, para nos prepararmos, Senhor, para as mansões celestiais, o tempo está se findando, Senhor. Nos ajude a sermos escolhidos, sermos chamados, mas perseverarmos até o fim, Senhor. Abençoe a cada um aqui nessa sala, dando a cada um a força que eles precisam, a sabedoria que eles precisam, a paciência, Senhor, nosso Deus, diante das situações difíceis. Que possamos olhar para o Senhor, contemplar o Senhor na beleza da sua santidade, ó Deus. Nos prepara nesse dia de preparação para o teu santo dia, meu Deus, e que possa sair dos nossos lábios, dos nossos corações, das nossas almas, Pai querido, o louvor, a gratidão a Ti, meu querido Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos e te engrandecemos, perdão dos nossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, amém. E nós vamos finalizar agora com o hino.
Amém. Até amanhã. Dani e todas aqui presentes, vamos continuar o nosso dia com toda a certeza de que sim, Cristo nos ama. Amém? Amém. Feliz semana. Feliz sábado, né? Feliz semana, feliz sábado, né? Feliz sábado. Feliz sábado. Tchau. Bom dia da preparação. Amém.